Olá, para quem nos ouve, boas-vindas a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje a nossa missão é desbravar um território intelectual e religioso bem fascinante. E que muitas vezes passa completamente invisível para quem não está ali no dia a dia das paróquias, né? Exatamente. A gente vai mapear uma tensão teológica muito profunda que acontece hoje dentro do catolicismo brasileiro. Mais especificamente, a gente vai olhar para os desafios doutrinários e para as críticas que a ala mais tradicionalista direciona à renovação carismática católica, a famosa RCC. Que é um tema de uma riqueza sociológica imensa, diga-se de passagem, e o que torna a nossa análise hoje particularmente interessante é a base de dados que a gente está usando. Sim, não estamos debruçados sobre pergaminhos antigos em uma biblioteca lá do Vaticano. De jeito nenhum, o nosso material é um ecossistema digital contemporâneo e extremamente ativo. Temos uma coleção de debates, de vídeos e palestras que orbitam, em grande parte, o canal da Associação Cultural Montfort, a Montfort AC. É um acervo que documenta em tempo real mesmo um atrito palpável entre a expressão carismática... Que tem um apelo popular gigantesco no Brasil. Exato, gigantesco. E, do outro lado, a defesa de uma liturgia e de uma doutrina rigorosamente tradicionais. Mas antes de darmos o primeiro passo nesse mapeamento, eu preciso estabelecer as regras do jogo para quem acompanha a gente. Sempre bom lembrar. O material que a gente vai analisar hoje contém críticas bastante severas. A gente vai falar sobre acusações de modernismo, alegações de posturas heréticas tipo a gnose e conflitos diretos com a liturgia sagrada. No entanto, isso é muito importante, a nossa postura aqui é de neutralidade absoluta. Fundamental deixar isso claro. Nós não estamos endossando a visão tradicionalista, nem saindo em defesa da renovação carismática ou de qualquer viés político de direita ou de esquerda que possa surgir no meio disso. O nosso papel é de observadores curiosos. Queremos entender quais são esses argumentos, de onde eles vêm e por que mobilizam tantas pessoas. É uma jornada para destrinchar ideias, sem jamais tomar partido nesse tabuleiro ideológico. Porque quando lidamos com teologia, a gente lida com as pedras fundamentais da visão de mundo de milhões de pessoas. O nosso objetivo é usar essas fontes como uma janela. Uma janela para compreender como diferentes vertentes dentro de uma mesma instituição milenar tentam preservar a própria identidade frente ao mundo moderno. Certo? Então vamos desempacotar isso. Vamos lá. Eu quero começar pelo que chama atenção logo de cara, que é o volume e o peso dessa discussão. O canal da Associação Montfort, a Montfort AC, tem mais de 27 mil inscritos. O que para um nicho de teologia densa e acadêmica é um número bastante expressivo. Muito expressivo. E o marco zero da nossa investigação aqui é um vídeo publicado por eles chamado Problemas Doutrinais da RCC. E o que intriga não é só o título, mas a atração disso. São mais de 45 mil visualizações. Sem falar que existe toda uma série focada nos problemas dos grupos da RCC, parte 1 e por aí vai. Pois é. Mas o que me faz pausar aqui logo de início é a palavra doutrinais. Por que essa palavra específica eleva tanto o tom do debate? O que é fascinante aqui é justamente a escolha desse termo. Doutrinal é o cerne da questão. Em qualquer instituição, você tem as regras de convivência e você tem os princípios inegociáveis. Tá. Para ilustrar, a gente pode pensar em preferências estéticas. Uma pessoa pode preferir uma igreja com uma arquitetura gótica. Outra pode preferir uma arquitetura mais moderna. Exato. Pode preferir um órgão de tubos clássico ou um violão. Isso é estética, isso é forma. Mas quando a Associação Montfort aponta um problema doutrinal, a alegação muda totalmente de patamar. A crítica passa a ser que as práticas da renovação carismática católica estariam entrando em choque com o dogma. Com a raiz da coisa. Com as verdades fundamentais que a Igreja Católica estabeleceu como imutáveis ao longo dos séculos. Não é sobre gosto, é sobre a verdade da fé. Mas, traduzindo isso para quem ouve a gente e talvez não tenha formação teológica, qual seria o impacto prático de um problema doutrinal? Quer dizer, se um grupo decide rezar de um jeito mais animado, com mais emoção, por que a ala tradicional enxerga isso como uma ameaça à fundação do edifício católico? Estrutura baseada em uma tradição contínua e muito objetiva.
A crítica central das nossas fontes à RCC é que o movimento coloca uma ênfase excessiva na emoção do momento. Na experiência individual? Sim, na experiência individual e em supostas revelações ou inspirações espontâneas. Para a visão tradicional, essa centralidade no sentir enfraquece a rocha objetiva da fé. Entendi. Se a fé passa a depender de um pico de adrenalina espiritual ou de uma catarse coletiva ali no grupo de oração, corre-se o risco de transformar uma religião de dogmas históricos e fixos em uma religião de sentimentos passageiros. É uma questão de preservação da mensagem original contra a fluidez das emoções humanas. Isso faz muito sentido. E isso nos leva direto para a arena onde essa teoria colide com a prática, que é o dia a dia das paróquias. Nas nossas fontes, tem um corte do Santo Flow Podcast com o padre Douglas Pinheiro, que ilustra essa fricção perfeitamente. Aquele sobre a missa? Esse mesmo. O título do vídeo é uma pergunta muito direta, em letras garrafais. Padre, pode oração em línguas na missa? E o fato desse corte ter alcançado 100 mil visualizações indica que não é uma dúvida restrita a meia dúzia de acadêmicos. É uma confusão real. Uma confusão de quem senta nos bancos da igreja aos domingos. Então, para nivelar o conhecimento de quem nos ouve, como funciona essa oração em línguas na prática e por que ela gera tanto atrito justamente no momento da missa? Se conectarmos isso com um cenário mais amplo, a oração em línguas, ou glossolalia, é uma marca registrada dos movimentos carismáticos. Na prática, é uma forma de vocalização estática. A pessoa ora em sílabas que não formam o idioma humano conhecido. Ela é movida por uma experiência espiritual ali na hora. Exatamente, uma intensa experiência emocional. É algo altamente expressivo, muito espontâneo e imprevisível. O atrito corre porque a missa, dentro da teologia católica tradicional, tem uma natureza diametralmente oposta a essa imprevisibilidade. Imagine tentar encaixar um solo de jazz, totalmente livre e improvisado, no meio da execução de uma sinfonia clássica onde cada músico tem uma partitura de séculos atrás para seguir. Para ser um evento de expressão pessoal do fiel ou até mesmo do padre. Ela é um rito estruturado, universal, focado na objetividade do sacrifício de Cristo. Ela tem começo, meio e fim muito bem definidos em qualquer lugar do mundo. Sim, então a crítica tradicionalista sustenta que introduzir a oração em línguas com toda a sua carga emocional, ruidosa e subjetiva, dentro de um rito que exige sobriedade, exige silêncio e foco no altar, causa uma ruptura teológica muito profunda. Para eles, a atenção deixa de estar no sagrado objetivo e passa a se concentrar no espetáculo da experiência individual. Essa tensão entre a emoção do grupo e a estrutura da igreja não afeta só a liturgia no domingo de manhã. Ela deixa marcas profundas na psicologia de quem participa do movimento. Uma das peças mais reveladoras do nosso material é uma entrevista no canal do professor Daniel Gontijo. O relato do ex-membro. Isso. O vídeo chama A Verdade sobre a Renovação Carismática Católica, segundo um ex-RCC. Traz o testemunho do Matheus Bustamante e tem 37 mil visualizações. É fascinante porque tira esse debate das nuvens da teologia abstrata e traz para o chão da experiência humana, do indivíduo. É o impacto real na vida das pessoas. O que esse tipo de relato oferece, analisando as fontes, é uma validação empírica daquela crítica teórica da Montfort. Quando a Associação Montfort elabora tratados sobre os perigos da fé baseada em emoções, o testemunho de um ex-membro ilustra as consequências disso na saúde espiritual e mental. Exato. Muitos dos relatos de quem deixa a RCC descrevem um ciclo de exaustão enorme. A pessoa se acostuma a precisar de estímulos cada vez maiores, curas físicas, revelações, choro coletivo, tudo isso para sentir que Deus está presente. É quase como se a pessoa desenvolvesse uma tolerância, sabe? Uma necessidade de doses cada vez maiores de dopamina espiritual para manter a fé viva. E aí, quando a música para, o que acontece? É aí que vem a crise. Quando a euforia passa e a vida real se impõe, com o tédio, com os sofrimentos normais do dia a dia, a fé que estava ancorada apenas nessa catarse emocional simplesmente desmorona. Faz todo sentido. A argumentação tradicionalista usa esse fenômeno sociológico para reforçar que a fé verdadeira não pode depender de sentimentos extraordinários.
ela precisa estar enraizada na objetividade dos sacramentos e da doutrina. O cansaço relatado por ex-membros é lido pelos críticos como resultado inevitável de se substituir a rocha sólida do dogma pela areia movediça da emoção. Nossa, isso me faz perceber que a crítica vai muito, muito mais fundo do que eu imaginava no começo desse nosso mergulho. As fontes não param na liturgia ou nesses testemunhos pessoais. Elas mergulham em raízes filosóficas densas para tentar explicar de onde vem essa sede moderna por emoção. Eles vão buscar as origens teológicas disso. Sim. No ecossistema de vídeos do canal Floss Carmelli Vídeos, a gente se depara com o que poderíamos chamar de artilharia intelectual pesada. Temos a professora doutora Ivone Fedeli, com a palestra As Origens Esotéricas do Modernismo. Temos o professor Emerson Takase, falando sobre o esquema da gnose, além dos apontamentos sobre gnose do professor mestre Fernando Schlitter e referências à obra do professor doutor Orlando Fedeli. É um referencial teórico muito robusto. Muito. E a primeira coisa que me chamou a atenção lendo esses títulos é a palavra modernismo. O que exatamente a ala tradicionalista quer dizer quando acusam um movimento dentro da igreja de ter traços modernistas? Porque imagino que não seja sobre usar a internet. Definitivamente não. No vocabulário teológico tradicional, modernismo não significa simplesmente usar tecnologias novas, roupas modernas ou tocar violão. O termo se refere a um conjunto de ideias historicamente condenado por papas anteriores no início do século XX, que tenta adaptar a essência da fé católica às sensibilidades e filosofias do homem contemporâneo. Tá, mas como isso se aplica à emoção? A principal característica do modernismo teológico é a crença de que a religião nasce do sentimento interior do ser humano, de uma necessidade subconsciente, e não de uma revelação externa, objetiva e divina, vinda de Deus, que a igreja tem o dever de guardar e repassar. Certo, deixa eu ver se eu entendi o elo aqui. Eles olham para a renovação carismática, veem pessoas buscando a Deus através de emoções extremas e sentimentos internos de, digamos, uma revelação direta, e dizem o seguinte: olha, isso não é novidade do século XX. Isso é a velha raiz do modernismo operando sobre uma nova roupagem. Precisamente. Você captou a essência da crítica. E é por isso que a professora Ivone Fedeli investiga essas origens esotéricas. A crítica sugere que essa hipervalorização do sentimento interior tem semelhanças assustadoras com o esoterismo. No esoterismo, o divino não é algo a que se obedece a partir de regras reveladas publicamente para todo mundo, mas sim algo que se acessa através de uma experiência mística, particular e obscura. Algo acessível só aos iniciados que conseguem sentir aquela vibração no grupo. Exato. Cria-se um grupo de pessoas que supostamente têm um acesso mais direto a Deus porque sentem mais. O que nos leva a outra palavra pesada que aparece constantemente nas nossas fontes: gnose. Eu confesso que, para muita gente que escuta a gente agora, gnose soa como um conceito da antiguidade distante, sabe? Sim, coisa de livro de história. O tipo de coisa que se estuda sobre os primeiros séculos do cristianismo. Não algo que estaria sendo debatido no YouTube sobre um grupo de oração atual no Brasil. Como a gente pode explicar a gnose de uma forma simples e como os críticos a conectam com a RCC? Historicamente, o gnosticismo foi uma das primeiras grandes heresias que o cristianismo enfrentou. A melhor forma de entender a gnose hoje, de forma simples, é pensar nela como um clube VIP espiritual. Clube VIP espiritual, gostei do termo. Os gnósticos lá da antiguidade acreditavam que a salvação não vinha através da matéria, não vinha dos sacramentos físicos, da água do batismo ou da obediência à hierarquia visível da igreja. Ela vinha através de um conhecimento secreto, iluminado e direto. Essa era a tal da gnose. Eles dividiam o mundo entre os espirituais, que tinham essa linha direta, e as pessoas comuns. Mas espera aí, eu vou fazer o papel de advogado do diabo agora. Vá em frente. A própria história da Igreja Católica não está repleta de santos místicos. Pessoas como Santa Teresa de Ávila ou São João da Cruz relataram experiências espirituais profundas, visões, uma conexão direta. Por que a ala tradicionalista traça uma linha tão rígida, separando as experiências dos santos místicos das práticas carismáticas modernas, chamando essas últimas de ecos gnósticos? Essa é a grande questão.
É um contraponto crucial que surge ao analisar esses textos. A diferença fundamental sobre a ótica da teologia católica tradicional exposta nas fontes é a submissão à autoridade e à objetividade. Como assim? Submissão. Os místicos clássicos da Igreja vivenciavam suas experiências particulares, sim, mas eles sempre a submetiam ao crivo rígido dos dogmas e dos diretores espirituais. A revelação pessoal, a voz que eles ouviam, nunca se sobrepunha à revelação pública e oficial da Igreja. Se a visão dissesse algo contra o dogma, eles assumiam que a visão era falsa. Ah, entendi. O que os estudiosos como o professor Takassi e o professor Schlittler apontam naqueles vídeos sobre a gnose é que, nos movimentos de viés emocional contemporâneo, a coisa inverte. Muitas vezes a voz interior, ou a revelação que a pessoa sente no grupo de oração, passa a ter mais autoridade prática para ela do que 2000 anos de doutrina estabelecida. Estrutura hierárquica e a necessidade dos sacramentos objetivos, a crítica tradicional enxerga o fantasma da antiga gnose voltando a assombrar a Igreja. Fica muito claro que essa argumentação toda não é um ataque isolado ou um rancor pontual. Existe uma visão de mundo muito mais ampla sendo defendida aqui por esses canais. Não se trata só de apontar o dedo para os carismáticos e dizer vocês estão errados. Não, tem um projeto maior. Exato. Parece haver um objetivo final muito maior, algo que fica bem evidente quando a gente olha para um outro vídeo do nosso material, que foi produzido pelo Centro Dom Bosco, intitulado A Restauração da Igreja Católica, uma palestra com o padre François Acosta. Esse título não fala sobre atacar, fala sobre reconstruir. Qual é o projeto final desse movimento intelectual que as fontes revelam? Então, o que tudo isso significa? O conceito de restauração é a chave de ouro para compreender todo esse ecossistema que a gente está analisando. A crítica focada na RCC é apenas um diagnóstico de um sintoma. A doença real, na visão deles, é a diluição geral da identidade católica no mundo moderno. A perda de quem eles realmente são. Exatamente. Quando esses intelectuais e canais se aprofundam em aulas sobre a crise do papado na Idade Média ou sobre os impactos nefastos da Revolução Francesa na religião, eles estão construindo um argumento histórico gigantesco. Eles argumentam que a Igreja sempre sofreu ataques internos e externos que tentaram secularizá-la ou esvaziar o seu caráter sagrado. E a resposta para isso seria voltar às bases. Restaurar a ordem. A defesa ferrenha da missa tradicional em latim, o resgate de uma doutrina clara e o combate aos movimentos de massa baseados em emoção são apenas ferramentas desse grande projeto. O objetivo é resgatar uma integridade teológica e litúrgica que eles consideram que foi perdida ou ofuscada nas últimas décadas. Bom, para não nos perdermos em meio a tanta densidade, eu acho legal a gente organizar as peças que juntamos nesse nosso mergulho. Vamos recapitular. Nós começamos observando o epicentro do debate, com o canal da Associação Montfort. Entendemos que a crítica não é sobre o gosto musical das paróquias, mas sobre os fundamentos doutrinários que sustentam a fé. Vimos como isso colide com a realidade no vídeo do Santo Flow sobre as missas, mostrando a tentativa de misturar um rito clássico e objetivo com a espontaneidade ruidosa da oração em línguas. E também ouvimos o eco dessa exaustão emocional através dos relatos práticos de quem abandonou o movimento. Exato. Aprofundando ainda mais, a gente descobriu que, para a visão tradicionalista focada nesses canais, essas práticas não são incidentes modernos aleatórios, mas são reflexos de filosofias antigas, como o modernismo e a gnose, onde a experiência pessoal tenta suplantar a verdade objetiva. E tudo isso converge para um desejo muito maior de restauração da ordem histórica e sagrada da Igreja Católica. É um mapa extremamente preciso das ideias contidas nesse acervo. E, ao observar todo esse material, há um dado específico nas nossas fontes que serve como uma excelente plataforma para uma reflexão mais ampla antes da gente encerrar. Qual seria? Existe um vídeo listado no material que é um debate entre Frei Tiago e Alberto Zucchi da Montfort. O que chama atenção ali não é só o embate de ideias em si, mas o formato e a recepção do público. É um vídeo de 2 horas e 24 minutos de duração, focado em teologia pesada,
que acumula quase 100 mil visualizações. É de cair o queixo se a gente pensar nas regras da internet de hoje. Quase 2 horas e meia de pura argumentação teológica, atraindo uma multidão equivalente a um estádio de futebol lotado. Exatamente. E isso nos leva a uma provocação final que vai muito além da teologia católica. Vivemos em uma era digital que é totalmente definida pela fragmentação da atenção. A sabedoria convencional do marketing diz que a sociedade moderna só consome vídeos de 15 segundos, dancinhas, soluções rápidas, pílulas de entretenimento efêmero e verdades relativas. Ninguém tem paciência para nada longo. Supostamente. No entanto, o gigantesco apetite orgânico por debates tão longos, áridos e complexos, revela uma fratura enorme nessa narrativa. O que esse fenômeno sociológico nos mostra é que por baixo da superfície dessa cultura focada na gratificação imediata, existe uma fome silenciosa, absolutas. Uma busca por raiz. Sim, há um cansaço dessa fluidez toda e uma busca desesperada por âncoras, por ordem, por sistemas de pensamento que exijam esforço intelectual e que não mudem de acordo com a moda do momento no TikTok. O sucesso fenomenal desses canais tradicionais prova que a complexidade e a tradição ainda exercem um magnetismo muito poderoso sobre a mente humana. Nossa, essa reflexão final coloca um holofote na nossa própria condição no mundo contemporâneo. Todos nós, quem escuta a gente agora, de certa forma, estamos tentando encontrar um terreno firme no meio dessa avalanche de informações e estímulos líquidos. Olha, foi um privilégio desbravar as camadas desse complexo debate doutrinário católico no Brasil e tentar entender a mecânica dessas engrenagens. Foi um mergulho e tanto. Sem dúvida. Agradeço imensamente a companhia de cada pessoa da nossa audiência que nos ouviu e se permitiu explorar esse universo conosco. Continuem questionando, continuem explorando. Até a próxima investigação.